Bom dia, queridos alunos dos nonos anos A e B. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos um outro tema da história, da disciplina História Afro-Brasileira. Vamos falar dessa vez sobre o movimento negro no Brasil. E vamos começar com o conceito. Movimento negro. O que vem ser movimento negro? Movimento negro nada mais é do que um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos, sobretudo no mundo ocidental marcado pela escravização de povos africanos. Movimento social de luta, movimento social de luta, movimento de reivindicação, movimento que luta pelo direito, pela igualdade social, é um movimento contra a discriminação racial. O que eles querem, na verdade, é igualdade, que todos sejamos iguais. Nós vimos que a população negra, ela é discriminada através de uma herança que vem desde o período colonial brasileiro. Então, como teve origem esse movimento negro? Nós sabemos que essas lutas, elas vêm desde muito antes, desde o início da escravidão. Vamos falar aqui de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, grande líder do Quilombo dos Palmares, ele lutava por liberdade, ele lutava pela preservação da cultura do seu povo, já fazia parte de um movimento contra a escravidão. Então, aonde teve exatamente a origem do movimento negro no nosso país? Foi exatamente dessa forma. Um jovem negro de 27 anos, chamado Robson Silveira da Luz. Esse jovem negro era feirante e ele foi preso na zona leste de São Paulo, acusado de estar roubando frutas na feira. Esse jovem, ele foi preso no dia 18 de junho de 1978. Ele foi torturado e morto. Então, as pessoas que faziam parte de movimentos, que eram representantes de movimentos, eles se organizaram e fizeram um ato público numa manifestação de repúdio ao que aconteceu ao jovem Robson Silveira da Luz. Isso aconteceu no dia 7 de julho de 1978. Esses manifestantes eram mais de 2.000 pessoas que se reuniram na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, nesse ato público de repúdio ao que aconteceu ao jovem negro Robson Silveira da Luz, que era um trabalhador e foi preso injustamente. Isso porque o país era um país extremamente racista, ou seja, ainda temos muitos atos de racismo dentro do nosso país. Então, aqui nós temos a origem do movimento negro no nosso país. Esse movimento negro, ele tem várias vertentes, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco de duas vertentes que mais se destacam, que é o MNU, ou seja, Movimento Negro Unificado. Esse movimento, ele teve início ainda no período da escravidão. Nós vemos aqui que esses movimentos de luta, eles surgem desde o período da escravidão.
Mas quando ele chega na década de 1960, esse movimento aqui ele se intensifica, porque existem personalidades que foram de fundamental importância para o crescimento, para o fortalecimento desse movimento negro unificado, que são Martin Luther King e Angela Davis. São pessoas dos Estados Unidos que lutaram e lutaram fervorosamente contra essa discriminação étnico-racial. A outra vertente é o MNE, Movimento Negro Empoderado. Esse movimento ele tem início em 1960 e ele vai se fortalecer na primeira década dos anos 2000. Ou seja, é só no início dos anos 2000 que esse movimento negro empoderado se fortalece, ele se fortifica. Ou seja, como é que ele se fortifica aqui? Simplesmente porque nesse período há o reconhecimento da grande desigualdade que existe entre negros e brancos, não apenas só no nosso país, mas por todo o mundo. Então, aqui a gente percebe que existe uma grande desigualdade entre os negros e brancos em todo o mundo. Esse movimento negro, eles já tiveram muitas conquistas, e entre essas conquistas nós temos aqui, destacamos aqui 3 para vocês. Uma das conquistas foi a promulgação da Lei 10.639 de 2003, que institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Em vários estados brasileiros, vários municípios brasileiros, já é decretado feriado. E, logicamente, essa mesma lei institui Zumbi Herói Brasileiro. Eles também conquistaram a proibição da discriminação racial na Constituição Federal de 1988, ou seja, na Constituição Federal de 1988 existe um artigo aonde declara que discriminação racial é crime. Outra lei, outra conquista muito importante foi a criação da Lei K.O. de 1989, que tipifica o crime de racismo no Código Penal. Então, o Código Penal também indica lá que racismo é crime. Mas esses movimentos aqui, eles foram inspirados por 2 pessoas. Zumbi, líder de Palmares, que lutou muito contra a escravidão, lutou por direitos, pela preservação da cultura, e sua esposa Dandara, ambos do Quilombo de Palmares. Vamos assistir a esse vídeo para aprendermos um pouquinho mais sobre movimento negro. Neste final de semana, o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. A data, 20 de novembro, não foi escolhida por acaso. Foi nesse dia, em 1695, que morreu Zumbi, o último líder do Quilombo de Palmares. A resistência à escravidão simboliza a luta do movimento negro por sua inserção plena na sociedade brasileira. Assista na matéria. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Aqui no Rio Grande do Norte, a população negra está presente desde o início do processo de colonização do Brasil e é a etnia em maior número no estado.
no início do século XX, quando a elite política e intelectual do Rio Grande do Norte passou a se questionar sobre a formação de uma identidade regional, o que haveria de singular, de peculiar no homem do Rio Grande do Norte, houve muita dificuldade de assimilar essa presença negra. Havia uma rejeição muito grande por parte dessa intelectualidade com relação à presença do negro. Na opinião deles, por força da miscigenação, eles estariam fadados ao desaparecimento. Mas essas pessoas não desapareceram. A data é uma homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e defensor da cultura africana no Brasil. Atualmente, a luta dos negros por direitos e melhores condições de vida ainda acontece. Segundo dados do IBGE, 57% da população brasileira é negra. Porém, nas universidades, por exemplo, esse grupo ainda é minoria. Ser negro no Rio Grande do Norte não é tarefa fácil. Eles têm os piores índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida. Têm menos escolaridade, recebem os piores salários, são minoria na universidade. E isso ocorre porque há preconceito, há discriminação. Quando eu cheguei aqui, me fizeram perguntas dentro da sua casa tem leão, você está morando onde? No seu país tem rua, tem calçada, tem asfalto. Então são perguntas que você se estranha, você fica espantado, porque isso mostra que dentro da escola ninguém ensina o que é África. Um povo que não tem história, um povo que não tem cultura. Entender a história e as origens do Brasil é um passo, mas apenas o primeiro para a construção do orgulho de ser negro. Hoje em dia não pode se falar do Brasil em nenhum momento sem falar do povo negro. Então, isso é uma frase que te indica o porquê nós, como negros, temos a responsabilidade de representar, de afirmar, de dizer que pelo menos estamos aqui. Olhem pra gente. A escola tem um papel fundamental a desempenhar, porque é na escola que se aprende valores como liberdade, como pluralidade. É preciso aprender a respeitar e valorizar o diferente, o outro, o negro. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o movimento negro. Atenção, queridos alunos, a atividade vai ser postada no grupo e a data de entrega será dia 29/5. Bons estudos, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.